Meu querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aonde quer que você se encontre, ou esteja sozinho, ou esteja acompanhado com a família, que o Senhor Jesus possa estar contigo, na sua casa, na sua vida. Eu convido você agora a abrir a palavra de Deus para nós podermos ler esse texto bíblico e que o Santo Espírito de Deus oriente o seu coração agora. Eu convido você a abrir no Evangelho de Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 33. Lucas 1, do versículo 26 ao versículo 33. Nós vamos ler. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo o nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela revelação da tua palavra até nós. Te damos graças porque nós podemos estudá-la hoje, Senhor. Te damos graças porque nós temos a orientação do seu Santo Espírito para que faça todo o trabalho nos nossos corações e que produza todos os frutos do Espírito, Senhor. E nós pedimos, Senhor, para nos tornarmos cativos à tua palavra santa, Senhor. Que ela faça a transformação que o Senhor deseja em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus, que vai ser exposto hoje aqui, que vai ser apresentado hoje aqui. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, você sabe quando é que o fim pode ser o início? Quando é que o fim pode ser o início? Um ano de 2020 foi um ano bastante diferente e muito difícil para todos nós. Eu tenho certeza que foi difícil para você que está me assistindo. Nós queremos que chegue ao fim esse ano de 2020, de coisas ruins que aconteceram, e nós clamamos a Deus, esperamos que em 2021 seja um ano de um início de um novo tempo para todos nós, para todas as nossas famílias, para a sociedade, para o nosso país, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as nossas igrejas locais também, para o Brasil e para todo mundo. Eu tenho certeza que a gente vê nas nossas mensagens que a gente recebe pela internet, de Natal, mensagem de Natal, de Ano Novo, sempre essas mensagens elas são sempre muito emocionantes, nos desejando paz, sempre com palavras muito bonitas, palavras bastante sábias também, e nos desejando realmente o fim de tudo de ruim que aconteceu em 2020 e que agora em 2021 esteja chegando um novo tempo, uma nova era, um novo recomeço. A gente tem que dizer amém, né? A gente fala, não é para dizer amém? Sim, amém, claro, não é isso que nós desejamos, sempre que o novo ano seja sempre melhor. A gente tem que olhar para o futuro com essa perspectiva. Mas aí eu pergunto para vocês, você sabe quando o fim de um ano ruim pode ser o início de um ano bom? No que você se baseia para poder ter essa fé de que 2021 vai ser um ano melhor do que 2020. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, e pensando nisso, eu separei para vocês um filme, uma produção feita pelos Mormons, um pequeno filme de Natal. E a palavra de Deus, ela nos avisa que, ela nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos analisar todas as coisas e retermos aquilo que é bom. Então eu separei esse filme, foi produzido pelos Mormons e está sendo amplamente divulgado na internet, mas eu fiz
ali com as minhas habilidades técnicas, uma modificação no finalzinho da história. Eu tenho certeza que a história vai ficar melhor contada dessa forma como eu coloquei. E então, portanto, eu convido todos agora para poderem assistir esse pequeno filme de Natal, um filme emocionante. ¿Qué nombre le damos? Qué decisión tan grande, ¿no? Un nombre te define. Pues, como queremos que sea. Espero que sea fuerte, Espero que sea amable, inteligente, paciente. que sea como su mamá. Y como su papá. Siempre ayudando a los demás. Siempre. Cristian. Meus queridos, a gente viu nesse pequeno filme como que o fim, ele pode ser o início. Ali o fim de um parto, numa sala, num quarto de hospital, né, de uma maternidade, significou o início da vida de uma nova pessoa. O fim de uma conversa daquele pai com aquela mãe significou o início da definição de uma nova pessoa vinda ao mundo, o Christian, não é isso? Aquele personagem. E eu achei maravilhoso, esplêndido o paralelo que o pessoal do filme, eles fizeram com a história do Natal, com a história, o paralelo que eles fizeram com a história de Maria e José e o seu filho Jesus Cristo. E apenas com um pequeno detalhe, o nome de Jesus Cristo não foi definido pelos seus pais terrenos. O nome de Jesus Cristo foi definido pelo seu Pai Celestial. E é exatamente isso que eu quero mostrar nessa breve exposição. Eu quero mostrar que o Natal é o fim do início de toda a história. E história aqui com H maiúsculo. A gente aprende na escola que a definição científica de história ela é definida entre pré-história, antes da história, e história, que é a partir da escrita. Mas, no entanto, as escrituras, elas nos mostram que a história é dividida em 4 atos. Criação, Deus criou o mundo e o homem. Queda, Deus criou o homem perfeito e tudo, mas o homem desobedeceu a Deus, então ele caiu e com isso entrou o pecado no mundo e o salário do pecado é a morte, então com o pecado veio a morte. Então, criação, queda, aí veio a redenção. Deus providenciou um redentor para salvar o homem e toda a sua criação que foi também afetada pelo pecado. E o 4º e último ato, primeiro criação, queda, redenção, o 4º e último ato, a consumação. A consumação é quando Jesus Cristo, então, vai voltar pela segunda vez para poder nos levar. Nessa segunda vez, ele vai nos levar. E aí sim será o fim da história. A história que nós conhecemos, né? Ela deixará de existir, porque deixará também de existir tempo. Será um tempo eterno, será a eternidade com Cristo para aqueles que creram em Jesus Cristo e a eternidade sem Cristo para aqueles que desejaram, não desejaram a Cristo.
Meus queridos, nós vemos também, portanto, que nessa narração do Evangelho, no Evangelho de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, ele mostra o fim do início da história da redenção. Então, por que o Natal é o fim do início? Por que o Natal é o fim do início? Porque o Natal é para nós, cristãos, o fim do cumprimento da revelação de todo o Antigo Testamento que anunciou a vinda do Salvador, do Redentor de Israel, do Rei profetizado pelos profetas, do Salvador cantado pelos Salmos, do Messias esperado até pelos judeus nos dias de hoje. Então, e por que ele é o início? Porque deveria ser o início, o fim da espera do Messias pelos judeus, mas para nós que cremos na revelação do Evangelho no Novo Testamento, o Natal é o início da revelação do Messias profetizado em todo o Antigo Testamento. O Natal é o início porque ele nos revela a encarnação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. É o início do cumprimento do plano de redenção de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Natal significa o início da regeneração do povo de Deus, através da nova aliança de Deus com o sangue de Jesus Cristo. Nós que somos a sua igreja, até a consumação dos séculos. A consumação que vai vir através do que eu disse, né? da segunda vinda de Jesus. Meus queridos, então, o tema que eu quero trazer para essa exposição é o Natal é a revelação do Salvador. O que significa o Natal? Se perguntarem para você, você fale, o Natal é a revelação do Salvador. Eu gostaria de dividir essa exposição em 3 partes. Primeiro, Deus nos revela que Ele está conosco através de Jesus Cristo. Em segundo, é importante sabermos o nome do nosso Salvador. E em terceiro, Deus revela a sua origem santa. Então, em primeiro lugar, Deus nos revela que Ele está conosco em Jesus Cristo. Vejamos no texto. O anjo Gabriel diz, no versículo 28, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E Maria se perturbou sem entender essa saudação do anjo para com ela. E aí Gabriel explica, dizendo para ela, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A partir da revelação de Deus para Maria, podemos também afirmar que Deus está conosco por meio da pessoa de Jesus Cristo e a presença do seu Santo Espírito. Porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo encarnado, eles também acham graça diante de Deus. Meus queridos, Jesus é a transliteração, uma adaptação para o português do hebraico Jesus. Aqui eu estou falando agora sobre o significado do nome de Jesus, do nosso Salvador, Jesus. Então, Jesus, em grego, foi traduzido depois para o latim, lá por Jerônimo, né? E o I acabou se transformando ali em J e acabou virando, em vez de Jesus, né, do grego Jesus, acabou virando Jesus. Né? E agora, Jesus também já é uma transliteração do hebraico Yeshua, que significa Yahvé salva, Yeshua, Yahvé salva. E Yeshua, por sua vez, já é uma abreviação do hebraico da palavra Josué, que é Yehoshua. Yehoshua significa Yahvé é o Salvador. Tá? Apenas para você poder entender como que chegamos ao nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Né? Jesus. Bom, e agora Cristo. Como é que surgiu esse nome? Né? Cristo. O que significa Cristo? Em hebraico, Cristo significa Messias. Em hebraico, Messias, né? Machia, com
o artigo o, Ra, então fica Hamashia. Então, Cristo, Hamashia, que significa o Salvador profetizado, o Messias. O Messias significa exatamente isso, o Salvador profetizado. Né? Portanto, o nome do nosso Senhor e Salvador, em hebraico, é Yeshua Hamashia, ou simplesmente em português, Jesus o Cristo. Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo. Agora, numa livre interpretação, nós temos exatamente, através do nome de Jesus Cristo, nós temos uma afirmação de fé. Nós temos Yeshua Hamashia, Jesus o Cristo, seria o Messias é o Deus que nos salva. O Messias é o Deus que nos salva. Não é lindo? Não é maravilhoso? O nome de Jesus Cristo, esse é o nome de Jesus Cristo. E é importante a gente saber o significado do nome. Por isso que eu trouxe para que fosse revelado aqui para você aquilo que o anjo Gabriel revelou para Maria. O seu nome será Jesus, o Senhor salva. Em segundo lugar, meus irmãos, é importante sabermos o nome do nosso Salvador, porque as Escrituras elas revelam pela primeira vez o nome do nosso Salvador em Isaías capítulo 6. Nós vemos, depois o anjo Gabriel, né, ele apareceu a Maria lá em Lucas 1, do versículo 31 a 33, diz o seguinte: disse a ela como se chamaria o Salvador: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre toda a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E no verso 35, aí de Lucas, no capítulo 1, nós vemos o seguinte: o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Outra revelação do nome de Deus é o Filho de Deus. No fim desta aparição do anjo Gabriel, Maria sabia que ela seria preparada para ser a mãe do Messias. E qual seria o seu nome? Jesus. Então, nesse pequeno filme que nós vimos agora há pouco, os pais do Christian disseram que escolher um nome é uma questão muito importante, porque acaba definindo quem nós somos. E na nossa sociedade secularista, esse conceito da escolha de um nome de uma criança tem ainda um peso muito grande, mas não tanto quanto na cultura oriental. Para a cultura oriental, o nome de alguém define exatamente aquela pessoa que ela vai ser, a quem ele vai ser no futuro ou durante toda a sua vida. E é por isso que precisamos saber o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador. Portanto, esse nome foi definido pelo próprio Deus, pelo próprio Yahvé, por Yahvé. E foi revelado a nós, para que nós saibamos que Yeshua Hamashia, Jesus, o Cristo, é o Deus, o Salvador. Então essa é a primeira história do Natal, a revelação, é Deus se revelando ao seu povo, desde o Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento, ali com o nascimento de Jesus Cristo, ele revelando o nome do seu Filho, Jesus. O Natal, então, é a revelação do Rei prometido, do Filho de Deus que tiraria, o Filho de Davi que tiraria o pecado do mundo. O Natal é a revelação do profeta de Deus, que é a verdade e a vida. O Natal é a revelação do Supremo Pontífice, o construtor de pontes a ponte que nos leva de volta para Deus. O Natal é a revelação do caminho pelo qual ninguém vai até o Pai se não for por Ele, Jesus Cristo. O Natal é a revelação do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que se apresentaria como oferta por libação, por expiação pelos nossos pecados, o pecado do seu povo. As narrativas natalinas, então, elas têm que revelar quem é Jesus Cristo, tem que revelar o nome de Jesus Cristo. Em Mateus, no Evangelho de Mateus,
E em Lucas nós temos essa narrativa do nascimento de Jesus Cristo. Mas em Marcos e João nós não temos exatamente essa narrativa do nascimento de Jesus Cristo. Mas apesar de Marcos e João não trazer essa narrativa natalina, há também a definição de títulos importantes a Jesus Cristo. Em Marcos 1, versículo 1 a 11, vemos a narração de que no batismo de Jesus, assim que Jesus saiu das águas, os céus se rasgaram e o Espírito desceu como uma pomba sobre Jesus, e uma voz dos céus foi ouvida e revelou quem Jesus era para os presentes. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus Cristo é chamado de meu filho amado durante o batismo, lá em Marcos. E, em terceiro lugar, meus irmãos, Deus revela a sua origem santa. No versículo 31, nós vemos o seguinte, em Lucas 1, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Em Mateus 1, 20, o anjo que apareceu a José em um sonho disse que o que estava sendo gerado no ventre de Maria era fruto do Espírito Santo, e não dele, e nem de um outro homem. Ou seja, Maria continuava virgem, ela não tinha traído a José. E logo isso aconteceu, José entendeu, e ele que estava procurando deixá-la, né, em secreto, ou seja, abandonar a Maria, depois que o anjo se apresentou a ele e disse que o que estava sendo gerado em Maria era obra do Espírito Santo, José aceitou ficar com Maria e aceitou ser o pai do Salvador Jesus Cristo. Então, por que existe toda essa narrativa, por que existe toda essa apresentação, essa revelação da origem santa de Jesus Cristo? Eis que conceberás e darás à luz a um filho que chamarás pelo nome de Jesus. E o que está sendo gerado em Maria é do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos toda a narração de João para poder explicar essa origem santa de Jesus Cristo. Ele diz logo no início, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a vida resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está falando de quem? De Jesus Cristo, o Verbo. Jesus é o Verbo encarnado, segundo João. Ele é o próprio Deus, é a palavra encarnada. Essa é a origem santa do nome e da pessoa de Jesus Cristo, que nasceu através de Maria e que foi recebido por Maria como seu filho e foi recebido por José como seu filho, e que pode ser recebida por todos nós como filho de Deus, como o Salvador, o Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, Rei e Salvador. Meus irmãos, quem coloca o nome nos filhos realmente são os pais. Se em Lucas o anjo Gabriel revelou a Maria o nome do seu filho, do Filho de Deus, que seria Jesus, no Evangelho de Mateus nos conta então da importância de José saber quem era o bebê que estava sendo gerado, como eu disse, né? Para que ele pudesse colocar o nome na criança segundo aquilo que Deus queria. Ele realmente vai lá e batiza a criança exatamente com o nome de Jesus. E José, como um bom judeu, ele conhecia a profecia de Isaías. E eu vou ler ela agora. É exatamente isso que o anjo que apareceu em sonho para José apresenta para ele. A profecia em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. José sabia dessa profecia, ele conhecia, e quando o anjo apresentou isso para ele, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho,
ele será chamado Emanuel, ele entendeu tudo. A palavra de Deus foi revelada e agora estava se cumprindo. Era o fim do início. Este nome Emanuel, meus irmãos, é um nome simbólico, assim como em Isaías 9, versículo 6, também Isaías profetiza também os outros nomes de Jesus, né, que são também definições, né, são simbólicos para com o nome de Jesus Cristo, né, que ele também seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e Emanuel, Deus conosco. José, então, a escutar o anjo, ele realmente se curvou diante da vontade e a soberania de Deus. Ele recebeu Maria por sua esposa, fez exatamente aquilo que o anjo mandou ele fazer, dar o nome de Jesus Cristo para o seu filho Jesus. Então, a gente vê que Deus providencia para o seu próprio filho aqui na terra um pai e uma mãe terrenos, para poder revelar com isso a sua humanidade, a humanidade de Jesus Cristo, o Salvador. E também depois deu para ele outros irmãos, filhos de Maria e José, para viverem e conviverem com ele também dentro de uma mesma casa. Olha que maravilha essa família que Deus providenciou para o seu filho Jesus. Meus irmãos, nós podemos então chegar a algumas aplicações. Eu quero trazer aqui 3 aplicações bem breves para vocês. A primeira, peça perdão a Deus por ter negligenciado o nome do seu próprio Salvador. Peça perdão a Deus por ter negligenciado o nome do seu Salvador. Meus irmãos, existe uma tendência muito grande, muito terrível, de nós nos acostumarmos, ficarmos acostumados com aquilo que é sagrado. O nome do Salvador, do nosso Salvador, é sagrado. O nome de Jesus Cristo é sagrado. Vejamos lá em Filipenses 2, do versículo 9 ao versículo 11, diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda aplicação que eu quero trazer é: busque diariamente conhecer o seu Salvador através das Escrituras. Como é que você pode explicar aquilo que você desconhece, a sua salvação? Então você precisa buscar nas Escrituras, para poder fundamentar: olha, eu sou salvo. Salvo por quem, através de quem, por meio de quem, pelo que você é salvo, do que você é salvo. Você sabe quem é Jesus Cristo? Você conhece a Jesus Cristo, o seu Salvador? Como é que você pode explicar quem é aquele que você não conhece, que você nunca conheceu? Quando você chegar nos céus, você vai ser recebido por Jesus Cristo, você vai estar cumprimentando um velho amigo ou um completo desconhecido? É preciso nós conhecermos diariamente quem é Jesus, e isso nós vamos saber somente se buscarmos diariamente conhecer o nosso Salvador através das Escrituras. Não tem outro jeito de você conhecer a Jesus Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador. E a terceira e última aplicação é: use o Natal para revelar o seu Salvador à sua família. Nessa época de Natal, as famílias costumam a se reunir, de repente não muito por agora esse ano, né? Mas, enfim, o Natal acaba sendo uma época em que você pode aproveitar essa ocasião para poder revelar o seu Salvador às pessoas, revelar Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Vou dar uma sugestão para os irmãos. Você pode simplesmente, na hora da confraternização, na hora que for franqueada a palavra a você, que Deus te use nesse momento, você pode simplesmente olhar para eles e falar: olha, é muito bom nós estarmos aqui reunidos em família, mas o que é mais importante que a gente saiba é o porquê de nós estarmos reunidos. Nós estarmos reunidos é importante, mas por que nós estamos reunidos?
Você pode explicar. Olha, eu não gostaria que essa fosse simplesmente uma confraternização, uma simples confraternização familiar, porque a gente pode fazer isso em outras épocas do ano. O que em si já é muito legal, mas essa em específico, eu gostaria de lembrar que o Natal, que nós estamos comemorando, ele é o nascimento de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele é o Filho de Deus, que encarnou e nasceu para viver entre nós, que morreu e ressuscitou. Então o Natal, ele traz essa revelação de quem é o nosso Salvador, para você, para mim, para toda a nossa família. Portanto, nós vamos comemorar o Natal aqui como uma festa onde nós, como família aqui na Terra, somos convidados para sermos parte também da família de Deus. Eu gostaria de terminar então com uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pelo nome de Jesus Cristo que foi revelado a nós, pelo Messias que nasceu no meio de nós, para ser o Deus Emanuel, o Deus presente, e que a gente possa se lembrar disso, Pai, quando nós estivermos comemorando o Natal, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e te guarde hoje, sempre, para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.